yo no hablo español suficiente para no cometer equívocos en la comunicación de las ideas. Entonces, yo les pido permiso para hablar en português. Então, meu tema, direito administrativo e energia. Atualidades, a nossa jornada é sobre atualidades, mas para falarmos sobre as atualidades, elas fazem sentido se nós falarmos também sobre tudo aquilo que já aconteceu anteriormente nos nossos grupos humanos até chegarmos ao que nós chegamos hoje, para termos condições de, mais ou menos, no mínimo, imaginar e buscar aquilo que de bom ainda não conseguimos. Energia é um assunto, um fenômeno físico conhecido há muito tempo. Já na antiguidade, os gregos já haviam descoberto que, friccionando dois bastões de âmbar, produzia-se energia elétrica. Não se sabia exatamente o que era isso, para que serviria, a tal ponto que nós chegamos até o século XIX, e no Brasil foi especificamente em 1876 que o imperador Dom Pedro II, só lembrando, o Brasil teve imperadores, teve princesas, tem uma família real, porque nas invasões napoleônicas a família real portuguesa fugiu para o Brasil passou a ser temporariamente a sede do Império Português. Então, Dom Pedro II, que era um nobre, mas era uma pessoa muito interessada, muito culta e muito interessada em novidades. Ele visitou a Exposição de Filadélfia em 1876, voltou para o Brasil muito entusiasmado e deu início a uma produção mais ou menos primitiva de energia, e em 1879 inaugurou na estação no Rio de Janeiro, que hoje se chama Estação Dom Pedro II, a iluminação elétrica. Foi um grande avanço tecnológico para a época, mas eram 6 lâmpadas apenas. Já 4 anos mais tarde, ainda Dom Pedro II, ele inaugurou a primeira usina hidrelétrica no Brasil. Foi no Rio de Janeiro, a usina hidrelétrica de Campos. E a partir daí começaram então a serem construídas usinas, pequenas usinas hidrelétricas nas áreas rurais do Brasil, especialmente em Minas Gerais. Depois foi passando para Rio de Janeiro, São Paulo também, mas era para uma energia para viabilizar ou tornar mais produtivas as áreas rurais, as agriculturas. E o que acabou acontecendo é que essas usinas eram hidrelétricas, portanto a água está passando constantemente por ali, é produzida energia constantemente, ela era aproveitada somente durante o dia, e à noite era uma energia que se perdia. Então alguém teve a ideia de construir linhas para distribuir essa energia também à noite para as famílias. E aí é que foi, portanto, o embrião daquilo que nós no Brasil chamamos de serviço público de distribuição de energia elétrica, e desenvolveu-se bastante, inclusive a tradição brasileira é de produção hidrelétrica, o que é muito bom num ponto e péssimo em outros pontos, se pensarmos na sustentabilidade, né, professor Juarez? O impulso inicial foi por grupos estrangeiros. Durante muitos anos, no Brasil, foram grupos estrangeiros que atuaram nessa área de energia. Pulando um pouco mais para um salto grande para frente, em 1934 assume o poder um cidadão chamado Getúlio Dornelles Vargas, nacionalista, extremamente nacionalista, começou a nacionalizar as usinas e também algumas das empresas, e enfim, com a Segunda Guerra Mundial houve um problema a mais, porque aqueles grupos estrangeiros estavam no Brasil explorando energia e distribuindo também a energia, mas com alguns interesses que não em simplesmente atender a população brasileira. Então eles traziam recursos dos estrangeiros, mas também compravam equipamentos, insumos
em seus países. Com a Segunda Guerra Mundial, aquelas fábricas que produziam esses insumos passaram a produzir equipamentos bélicos. E foi uma boa oportunidade também que viu então, na época não era presidente, ainda era ditador, Getúlio Vargas, de nacionalizar um pouco mais, e aí começamos a ter então um impulso mais nacional, mais brasileiro, da energia elétrica. E quando Getúlio Vargas passou a controlar as tarifas, ou seja, deixou de ser um serviço privado, deixou de ser uma atividade econômica, passou a ser um serviço público, os grupos estrangeiros perderam totalmente interesse em permanecer explorando a energia elétrica no Brasil. E a partir de então chegamos aí ao direito administrativo, que nada mais é do que uma aplicação da nossa Constituição. Para mim é uma parte do direito constitucional, tanto é que não conseguimos falar em direito administrativo sem falar, antes de tudo, na dignidade da pessoa humana, que o professor falou, inclusive, no primeiro painel. E chegamos então nas diversas constituições no Brasil, chegamos a uma definição do serviço de energia elétrica como serviço público. No Brasil, ao contrário de muitos países, um serviço é serviço público se isso decorrer da Constituição ou de uma lei. Nós não temos alguma natureza jurídica de serviços públicos, ou seja, como é a pessoa. Podemos ter, a pessoa é pessoa, até podemos ter num direito odioso, podemos ter categorias diferentes de pessoas, mas todas serão pessoas. Serviço público não. É uma atividade como qualquer outra, mas dependendo do direito e da população do povo de cada nação, as normas podem definir que aquilo será serviço público, e no nosso caso, no Brasil, decorre sempre de normas ou constitucionais ou legais, e a Constituição define, a nossa Constituição no Brasil define que os serviços públicos são deveres do Estado. Então o Estado tem o dever de prover à população, tem o dever de prestar esses serviços públicos. E aí, como nós não temos nada com natureza jurídica de serviço público, mas sim com regime jurídico de direito público, nós temos algumas surpresas. Serviço público de energia elétrica, telefonia fixa também, são serviços públicos. Então, o Estado tem o dever de prestar esses serviços. Isto significa que uma comunidade, uma coletividade, um município muito pequeno, distante das capitais, e onde não haja energia elétrica ou telefonia, essa população pode exigir do Estado essa prestação. Porém, se esta mesma localidade não tiver uma farmácia, ela vai ficar sem a farmácia e terá que se deslocar, às vezes centenas até de quilômetros, para poder comprar seus medicamentos. Porque comércio de medicamentos no Brasil é atividade econômica, basta alvará, não há necessidade de uma concessão, não é serviço público. Então nós chegamos com toda essa evolução, desde quando os gregos descobriram, era muito mais curiosidade do que algo como é encarado hoje, como um pressuposto material e indispensável do desenvolvimento. Em toda esta viagem que chegamos até hoje, ainda temos algumas situações que nos causam muita surpresa, como é essa que nós temos no Brasil. Nós temos nós temos a palavra energia. Bom, energia pode ser energia, porque eu fiz a escolha pela energia elétrica. A energia pode ser energia envolvendo petróleo, gás natural, carvão natural, enfim, várias, energia nuclear também. A escolha pela energia elétrica é porque, no nosso caso, no Brasil, é a energia elétrica que é o serviço, e as instalações de energia elétrica que são consideradas serviços públicos. E todas as demais podem ser, sem exceção nenhuma, todas as demais podem ser convertidas em energia elétrica. E aí é que está a grande importância da energia elétrica e a grande importância para a dignidade da pessoa humana, para o desenvolvimento. Por quê? Se nós temos a energia solar, por exemplo, calor transformado em energia elétrica. Quando esta energia elétrica chega às casas, aos comércios, às indústrias, essas pessoas podem reconverter essa energia elétrica em energia térmica. Podem também fazer o contrário, refrigerar
para a conservação de alimentos e muitas vezes para o tratamento de algumas doenças, etc., né? A energia mecânica também. Então podemos ter a produção de energia elétrica a partir da energia mecânica. Chega nas casas a energia elétrica, mas a pessoa pode fazer funcionar um eletrodoméstico, por exemplo, com aquela energia elétrica. Portanto, a importância da energia elétrica é que poderia dizer que ela, por sua versatilidade, ela é a mais democrática de todas, porque é aquela a qual todos têm possibilidade, probabilidade de acesso, ou seja, é menos caro o acesso à energia elétrica do que o acesso às outras formas de energia, que além de tudo não são facilmente conversíveis em outras. E temos fontes naturais, a energia solar, por exemplo, energia eólica, que eu vejo como o futuro da energia, porque as hidrelétricas têm algumas vantagens, são renováveis, mas não são limpas. Elas produzem efeitos danosos, muito danosos ao meio ambiente. Aliás, danos socioambientais, não apenas ambientais, mas sociais também, muito graves. O futuro, eu creio que está na energia solar, antes de tudo na energia solar, em segundo lugar na energia eólica e em terceiro lugar na energia nuclear. A energia solar, por quê? Mesmo em dias como hoje, por exemplo, eu creio, não sei lá fora, eu creio que quando eu cheguei não era visível o sol, mas mesmo quando há chuva, embora ainda não tenhamos tecnologia suficiente para aproveitar toda a energia solar, mas o sol existe, ele está ali, podemos, ainda que minimamente, aproveitar essa energia. E nós, organismos humanos, fazemos isso. Mesmo quando há chuva, nós não ficamos mais fracos porque está chovendo. E estamos aproveitando, direto ou indiretamente, a energia do sol. A eólica, a energia dos ventos, já é mais complicada. O vento não é como o sol, ele não está constantemente disponível. Então, se não houver vento, as pás daquelas centrais geradoras eólicas, elas não vão funcionar, simplesmente não girarão. Então, é um problema. Em terceiro lugar, a energia nuclear. É muito criticada, realmente há um problema sério, são os resíduos. Os resíduos nucleares são seríssimos, mas, embora nos pareça antipático, a energia nuclear é uma energia que se pode dizer limpa, desde que não consideremos o problema de onde vamos deixar esses resíduos, né? É perigosa, sem dúvida, mas a primeira energia perigosa com a qual nossos antepassados tiveram contato foi o fogo. O fogo era perigosíssimo. Eu acredito que muitos dos nossos ancestrais devem ter morrido, por exemplo, no inverno frio, nas suas cavernas, quando alguém teve a ideia genial de fechar a entrada da caverna para aquecer mais aquele ambiente. Devem ter morrido pelo gás carbônico. Mas, quando se maneja bem o fogo, ele não é perigoso. Eu vejo a energia nuclear também dessa forma. A partir do momento em que o homem saiba trabalhar, saiba como manejar, como administrar a energia nuclear, ela será também uma boa saída no futuro. Nós precisamos muito de energia. Energia é o pressuposto, como eu disse, do desenvolvimento, do desarrollo, mas é também algo essencial para o atendimento satisfatório de quase todos os nossos direitos fundamentais. Sem energia não há desenvolvimento, e quando temos energia suficiente, e isso já há estatísticas, infelizmente eu não trouxe as anotações que eu tinha, mas quanto maior é a universalidade, é o alcance do serviço de energia em uma determinada coletividade, quanto mais aumenta esse acesso à energia, mais diminui a pobreza naquela comunidade. Então, energia, enfim, eu creio que agora terminou o meu tempo. Meu tempo não, o tempo da conferência apenas. Agradeço muito a todos. Muito obrigado.